Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio dessa terceira temporada do podcast Café com Fi. Eu sou a Andrés Costa e hoje eu trago dois convidados para falarmos a respeito de fundos imobiliários, o Guilherme Maziero e o Julien Avril, sobre o GALG 11 e o Game 11, eles que fazem aí parte da gestão dos fundos da Guardian Gestora. Sejam muito bem-vindos a esse podcast e eu gostaria que vocês se apresentassem e também apresentassem a Guardian Gestora. Legal, agradeço pelo convite. Julian falando aqui, faço parte do time de gestão da Guardian, eu responsável pelo Game 11, Guilherme que vai se apresentar também é responsável pelas teses de tijolo aqui dentro, né, os fundos de tijolo. E falando um pouco brevemente sobre a gestora, a Guardian é uma gestora independente, né, com foco no mercado imobiliário. Ela nasceu com veículos de real estate, né, e depois ela foi expandindo também com braços de crédito, né, tanto crédito imobiliário como crédito puro em outras teses, né. Hoje a gente tem mais de 5 fundos na casa, né, são 2 fundos imobiliários listados, que é o GALG e o Game, né. A gente tem um fundo de crédito puro de previdência, temos alguns outros FDICs de crédito e alguns fundos proprietários, que são os fundos incubadores das nossas teses. Né, acho que hoje aqui a gente vai abordar muito mais a parte de imobiliários, né, que é tanto o GALG quanto o Game, né. Eu vou falar um pouco sobre o Game, o Guilherme vai falar um pouco sobre o GALG também, e as nossas iniciativas, tanto no mercado de crédito como no mercado imobiliário. E aí eu acho que você pode conduzir aí as perguntas, se você quiser falar mais sobre a gestora, mais sobre os fundos, futuro da gestora, qual que é o passado, o que a gente já fez, o que a gente tem para fazer. Estamos à vontade aqui para falar de qualquer tema que seja. Obrigado pelo convite, né, novamente, por participar aqui do seu programa. A gente, falando um pouco aqui eu como executivo, né, eu sou engenheiro civil, trabalhei no mercado imobiliário desde a minha formação, né, tive experiência no Banco Itaú, na Gafisa, mas a maior experiência foi na Richard Ellis, na CBRE, que é uma consultoria imobiliária americana, né, focada em imóveis comerciais. Eu trabalhei 15 anos lá e era responsável pela área de capital markets, que chama a área de transações, de M&A, em todos os setores, né, de escritório, shopping centers, imóveis de renda urbana, hospitais. E aí o Gustavo Azoria, que é o sócio fundador aqui da Guardia e controlador, me chamou, né, no começo de 2021 para integrar o time aqui de gestão, né, do GALG 11 e dos fundos de imobiliário, né. Então, eu estou há 2 anos na Guardia Gestora, só para a gestão desses fundos, junto com o Antônio Lopes também, que é o outro sócio executivo, também teve experiência grande na CBRE, e a gente é responsável aí para a gestão hoje do Guardia Logística 11 e também de novas teses de investimento imobiliário, que a gente vai falar futuramente aqui na videoconferência. Maravilha, o Julian me deu uma excelente ideia para batermos o papo, começando aí o passado da gestora e as perspectivas dela, para aí a gente adentrar nesses 2 fundos imobiliários específicos. A Guardian hoje, né, ela é dividida entre 8 sócios, né, o sócio fundador Gustavo, né, e depois a primeira iniciativa ele convidou o Randall, que é nosso sócio responsável pelo time de risco e compliance, tá, para poder montar a gestora, né. Nisso veio, como o Guilherme comentou, ele e o Antônio Lopes para poder conduzir a questão de tijolo, né, e eu e Pedro, que é o meu sócio responsável pela área de crédito aqui imobiliário, montar a tese de multi-estratégia e crédito, que é o Game 11, né. Esse foi o início da gestora, né. O primeiro fundo a ser listado, que teve o IPO, foi o GALG, né, que é o fundo conduzido pelo Guilherme e pelo Antônio. É um fundo hoje que tem mais ou menos 600 milhões de PL, né, e na sequência, meses depois, a gente fez o IPO do Game 11, que é um fundo que tem em torno de 200 milhões de PL, né. Esse foi o primeiro patamar da gestora, né. O fundo cresceu com viés imobiliário, né, tanto a parte de crédito como a parte de tijolo puro, né. Na sequência veio um novo sócio, né, para poder conduzir a parte de crédito em FDICs, né, que é o Thiago, né, ele conduz toda a parte de crédito puro, que não tem especificamente envolvimento com imobiliário,
né, e hoje essa vertente também tem em torno de 200 a 300 milhões de PL, né, eu digo 200 a 300 porque são fundos que nascem via capital calls, né, e eles vão engordando conforme demanda de capital e originação de créditos. Além disso, a gente tem um último fundo, que é um fundo de previdência, né, um fundo que hoje é muito embrionário, né, ele está com a Icatu, né, e a gente está sendo diligenciado pelas bases aí de distribuição para poder colocar esse fundo numa plataforma, que é um fundo de crédito puro também, hoje tem mais de 30 contrapartidas de crédito lá dentro, em sua maioria empresas AAA. Isso é um ponto bem importante a mencionar aqui também, que a Guardian tem um viés muito de conservadorismo no crédito e nas suas operações, né, então como o Previdência tem praticamente crédito AAA, o Game tem um viés de ser um fundo high grade, né, e o Guilherme vai comentar depois as teses de tijolo, também tem bastante conservadorismo na escolha de compra dos seus imóveis, dos seus locatários e assim por diante. Maravilha! Então vamos começar aí com o GALG 11, né, que é o primeiro FII, né, FII de tijolo. Qual que é a tese, Guilherme, do GALG 11, qual que é a estratégia e o momento atual, como é que ele está aí no mercado? Legal, vamos lá. O GALG hoje, ele tem em torno de um pouco mais de 950 milhões de ativos totais, né, de imóveis totais, são 5 ativos imobiliários. Ele surgiu lá em 2020, tá? Foi a primeira oferta pública dele, começou primeiro com investidores institucionais, e logo depois a gente fez a venda em oferta 400, né, para o varejo. E aí, no fundo, ele começou, né, na verdade, com a cota 100, né, e a gente começou a negociar em bolsa aí a partir de 2021. Tá? Basicamente, ele é composto de 5 ativos imobiliários de imóveis logísticos. Tá? Então, o principal locatário hoje da carteira é a Souza Cruz, a British American Tobacco, né, que hoje representa aí quase 30% do fundo. O imóvel ele está localizado na região metropolitana de Porto Alegre, ele tem quase 80 mil metros de ABL, né, que hoje é operacional da Souza Cruz, e ele funciona como um centro aí logístico para a empresa, também um centro de excelência, né, um centro de pesquisa e desenvolvimento da British American Tobacco como um todo, né, e ele funciona como um centro aí de excelência em tabaco que só tem hoje no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra também. Né? Eles produzem novos sabores, novos produtos e distribuem para testes aí no mundo inteiro. Tá? Então eles têm uma parte até de laboratórios, uma parte de escritórios também regional, e uma parte de uma mini fábrica e uma planta logística bastante grande tá? Lá dentro. Ele está inserido num terreno de 500 mil metros quadrados, tá? Uma área bastante grande que está a cidade de Porto Alegre crescendo naquela direção. Você tem diversos outros grupos institucionais do lado do galpão, né, com proprietários, né, até alguns fundos conhecidos como a 20, a LogCP, né, e a GLP, que é um grande player chinês do setor de propriedade de galpões logísticos. Tá? Então, esse imóvel é bastante interessante porque ele tem, inclusive, um potencial construtivo adicional, né, para fazer novos galpões, porque hoje, em 500 mil metros, consegue fazer até com os arquitetos que a gente vem fazendo, né, você consegue produzir aí até entre 150 e 200 mil metros de ABL. Então, a gente conseguiria até dobrar o tamanho de galpões logísticos naquele mesmo terreno e num yield interessante, né, numa rentabilidade interessante, porque o terreno já está dado, já é dos cotistas, né? Então, a gente teria que arcar somente com custos de construção. Então, o yield ele fica muito atrativo aqui, né? O yield aí, fazendo ponto de construção, né, que está na ordem de 1.700 a 1.800 reais o metro quadrado, né? E a locação na região está na ordem de 20 reais o metro quadrado, e o yield aí de quase 13 a 14%. Tá? Então, a gente está, inclusive, com um projeto hoje, com os arquitetos desenhando, e no momento oportuno a gente vai até apresentar isso aqui nos nossos relatórios iniciais para os cotistas. Tá? Os outros dois ativos, né, os dois maiores na sequência são os BRF, né, a antiga Grupo Sadia, né, teve a fusão, e hoje é uma grande multinacional, com capital aberto aqui e lá fora também,
né, BRF, os dois ativos, né, e acho que até falando um pouco da tese do fundo, né, o que a gente gosta de busca nos nossos imóveis, né, ativos que estão próximos a grandes centros urbanos, tá, com locatários multinacionais de primeira linha, né, ou caso não sejam multinacionais, tem um excelente risco de crédito, né, uma boa saúde financeira, e preponderantemente contratos de longuíssimo prazo, tá? Então, o que a gente chama de sale leaseback ou build to suit, atípicos, né? Então, isso é muito interessante, porque você consegue ter uma estabilidade de receita, uma previsibilidade de receita, o que a gente tem um apelo muito grande do investidor pessoa física, né? De ter aquele fluxo quase que garantido aí, porque caso o locatário encerre o contrato antes do prazo, né, de vigência dele, ele tem que arcar todo o remanescente de aluguéis dali para frente, né, a valor presente. Então, você consegue ter esse conforto aqui de ter um fluxo bastante garantido, tá? Então, essa é um pouco da tese do fundo, né? Próximos centros urbanos, com locatários com bom risco de crédito e contratos fortes, tá? Indo nessa linha, né, os dois BRF estão basicamente na região metropolitana de Recife, tá, em Vitória de Santo Antão, e em Salvador, tá? Então, hoje, começando aqui pelo BRF Salvador, ele está inserido num terreno aí de mais de 100 mil metros quadrados, ele tem 35 mil metros de área locável, né, de ABL, também é passível de expansão, né, a BRF tem até estudos aí para poder expandir o imóvel no futuro, mas hoje esse imóvel está dentro da cidade, tá, de Salvador, que é o grande diferencial hoje, né, que tem uma restrição bastante grande de terrenos, né, a gente vê desenvolvimento de novos grupos fazendo galpões logísticos, desenvolvendo galpões logísticos ali para Simões Filho, né, para Aratu também, que são regiões que estão um pouco mais distantes da cidade, então ele está bem estrategicamente posicionado aqui para poder ter essa logística para Salvador, né, que é um mercado muito forte aí no Nordeste. O outro imóvel é o BRF de Vitória de Santo Antão, né, de Recife, que junto com o de Salvador, né, ele tem basicamente o principal coração logístico da BRF no Nordeste, né, são esses dois imóveis aqui, junto com o de Fortaleza, tá? Porque que inclusive não é nosso, aqui é de um fundo concorrente nosso, vamos dizer assim, de um peer que a gente chama, né, do BTLG, do BTG, ele é dono desse galpão. Esses três imóveis aqui, eles são coração logístico aqui, porque a BRF produz na região, e esses aqui são os hubs, né, os CDCs regionais que a gente chama, que ele armazena para depois poder distribuir nas cidades, tá? Então, eles são muito estratégicos, tá? O de Vitória de Santo Antão, né, voltando aqui, ele tem em torno de 30 mil metros de ABL, tá? Ele é um galpão também refrigerado, né, de primeira linha, né, com todo o sistema de ar-condicionado, refrigeração também, que tem, inclusive, acho que é importante comentar, uma barreira de entrada bastante grande, porque o custo de execução desse refrigerado, desse galpão, como ele é intensivo de máquinas, né, ele pode custar 2 até 3 vezes mais caro, né, do que um galpão seco, né, um galpão tradicional, né, mesmo de um AAA. Então, ele é muito estratégico para a BRF, né? Esse aqui de Vitória de Santo Antão, por exemplo, ele está inserido dentro da fábrica da BRF, né, numa área fabril aí de quase 300 mil metros de construção. A gente destacou uma matrícula, né, que comprou em formato de sale leaseback, e aí ele tem aí mais 20 anos de contrato, né, de locação atípicos, né. E finalizando, a gente tem os imóveis alugados para a Liquid, né, que é uma multinacional francesa, né, do setor de gases industriais, né, acho que o principal concorrente hoje é a White Martins, que é uma empresa americana, né, então ela fornece para a indústria, né, para hospitais também, uma empresa bastante forte, né, listada na Bolsa de Paris, e a gente fez um contrato de sale leaseback com eles, que ainda de 15 anos atrás, mas hoje a gente tem mais 9 anos para frente. Então são contratos bastante fortes, são imóveis menores, né, na ordem aí de 37 mil metros, ou tem em torno de 9 mil metros, e eles têm aí uma característica, né, de distribuição, né, então acho que só falando um pouco das localizações de forma rápida, né, um fica em Canoas, também região metropolitana de Porto Alegre, e o outro é São José dos Campos, né, o de São José dos Campos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ele é colado na Petrobras,
ele é fisicamente conectado na Petrobras, então ele tem uma tubulação que passa por baixo e fornece matéria-prima para a Petrobras, né? Então, ele é muito estratégico para a empresa, eles até brincam que caso eles queiram sair daquele imóvel, a White Martins no dia seguinte vai lá e vai querer ocupar aquele imóvel, né, pela característica. E Canoas é a mesma situação. Tá? Então, acho que, de forma geral, né, a carteira do fundo tá nesse patamar, né, de ativos, bem consolidado, né, o VALT, né, que chama que é o prazo médio ponderado da carteira, é de 9 anos e meio, tá? Ele estava até 10 anos, no começo do ano, veio caindo um pouco, né, já está correndo o prazo, então está em torno de 9 anos e meio, 9,4 anos. E o fundo hoje ele está com uma liquidez bastante interessante no mercado secundário, tá? Acho que é interessante para o cotista conseguir entrar e sair, né, sem muita volatilidade das cotas. Isso advém também de um trabalho aqui do mercado de conhecer cada vez mais o fundo, né, e aí de crescer também a base de cotistas, né. O fundo está, quando eu entrei na Guardian aqui junto com o Antônio, no meados de 2021, né, o fundo tinha em torno de 3 a 4 mil cotistas, né, então hoje ele já está batendo quase 70 mil cotistas, né? Então é um trabalho aí que vem crescendo, um trabalho de formiguinha, e aí o fundo está ficando cada vez mais conhecido, né, e é muito interessante para o cotista pela previsibilidade de receita, né, primeiro, então a gente até brinca que ele se assemelha quase que a um fundo de papel aqui pelo fato de ser reloginho, aquele dividendo caindo como dividendo mensal, né, na carteira. Ele tem um grande atrativo de ter um vault grande, né, é um dos maiores da indústria hoje, né, a gente tem talvez um ou dois fundos que são menores em tamanho, que tem um prazo de contrato remanescente tão grande como o nosso, e principalmente o yield, né, hoje a gente está entregando 0,082 reais por cota, né, 8 centavos, 2 por cota. A cota hoje está variando aí na ordem de 9,10 a R$9,20, tá? Então ela chegou até perder muito valor, né? No mercado todo mundo caiu, né? Todos os grandes fundos caíram, a gente chegou a bater em torno de 8,40, né? 8,50, já se recuperou bastante e hoje ele está muito próximo do valor patrimonial, tá? Que esse é um dado muito interessante, ele está uma vez o VP, então já está num momento bastante interessante aqui, que o mercado viu que ele estava muito descontado, né? Voltou a esse patamar, a gente entende que tem até alguns calls de algumas corretoras, né, a BBA, da Genial, mostrando que ele tem até mais algum upside para ser capturado ainda, né, nesse fundo, né, porque o dividend yield está em 2 dígitos, né, está entre 10 e 10,5%, né, que é um prêmio aí bastante relevante frente aos peers, né, aos maiores fundos hoje de logística, que estão na ordem aí de 8, 8,5% de yield, né. Então a gente acha que esse prêmio aqui de 2% ao ano basicamente pelo desconhecimento do mercado, dos cotistas, né, não conhecer muito do fundo, né, tem uma liquidez pequena, mas a gente acha que esse gap, né, essa diferença aqui para os fundos maiores vai cada vez mais diminuir e tende a convergir, né, para esse valor. Tá? Eu acho que, de forma geral, acho que essa é uma pincelada geral do GAL que a gente puder colocar. Tá? Bem interessante. E o Game 11, Juliano? Fala um pouquinho para nós aí a respeito desse fundo, sua tese, sua estratégia, qual que é o momento atual e também as perspectivas aí para ele, né? Vamos lá. O Game 11 nasceu, o Game é um fundo que a gente chama fundo de papel, né? Um fundo que investe preponderantemente 2/3 do seu portfólio em títulos e valores imobiliários, né? Os CRIs. Ele nasceu em setembro de 21, né? Alguns meses depois eu ter me juntado à Guardian para poder tocar essa frente de crédito imobiliário. E ele nasceu no momento que a indústria de fundos de títulos imobiliários, né, os fundos de CRI, eram dominados por 3 tipos de fundo, né? Os fundos que tinham, em sua maioria, ativos IPCA+, os fundos que tinham boa parte em CDI, né, a maioria em CDI, e os fundos que tinham ou um mix, né, ou eram os FOFs, né, que é aqueles fundos que investem em outros fundos de CRI. Né? Então você tinha a oportunidade de investir em diversos fundos através de um único fundo, que são os FOFs. Né? E a gente veio num momento para cá tentando colocar no mercado uma tese um pouco diferente. Né? Foi aí que nasceram os fundos multi-estratégia,
né, e os tal dos hedge funds, né? Então o game nasceu quando começaram a vir esses fundos para o mercado, né? O game foi um dos primeiros fundos multi-estratégia aqui que apareceram no mercado, né? E um fundo um pouco compreendido pelo varejo em geral, dado esse mix que a gente tinha de fundos de CRI na época, né? Então a gente teve uma primeira rodada de emissão no fundo que foi praticamente parceiro institucional. Tá? A gente teve 70 investidores, onde 90% do capital foi colocado por passivo institucional. Tá? E logo depois a gente fez um follow-on, né, e uma campanha de cotas de aniversário da Guardian que trouxe uma certa pulverização para o fundo. Né? Hoje a gente conta com 23 mil cotistas, né, mas a gente começou ali com um passivo praticamente institucional. Né? Falando um pouco da tese do fundo, né, a gente divide o fundo praticamente em dois vértices. Né? A gente trouxe a estratégia de gestão bastante ativa para o fundo, né, para poder gerar resultados contundentes no fundo sem que a gente incorra em risco de crédito. Né? Então, como eu disse no começo da nossa conversa, o game tem um viés de fundo high grade, né? A gente tem créditos dentre os nossos mais de 25 ativos ali, com risco de crédito bastante confortável, tanto para a gestora como para o mercado em si, né, se a gente comparar os nossos pares. Tá? E a gente divide essa estratégia em dois vértices, né? Aqueles ativos que a gente chama de beta, né, que vai entre 60% e 90% do nosso portfólio, que são os ativos que têm mais garantias, um risco de crédito da contraparte bem confortável, né? A gente tem aqui, maioria delas, empresas listadas, né? Grupo GPA, antigamente estava junto, o GPA e Açaí, a gente tem os dois hoje no fundo, a gente tem incorporadoras listadas como Elbor, a gente tem o Grupo Mateus, a gente tem a própria BRF, que também a gente tem outros fundos como o Guilherme mencionou, né? Então a gente tem uma frente de crédito super tranquila na parte de beta. Né? Na parte de alfa, você vai falar, putz, então é onde você carrega todo o risco do fundo para trazer resultado. Não, né? A parte de alfa é onde a gente tenta trazer uma gestão diferenciada, né, para poder incorporar nosso resultado, porque risco de crédito mais tranquilo, por sua vez, tem taxas mais comprimidas, né, níveis de spread bem menores que ativos que carregam mais risco, mas não necessariamente a gente traz uma parte de risco elevado na nossa frente de alfa, né, que gira entre 10% e 40% do portfólio. Não, é a parte da carteira que a gente tem uma gestão mais ativa, a gente compra e vende bastantes ativos dessa frente, né, são ativos mais ilíquidos, né, que a gente tem um esforço de venda muito maior para as contrapartes que operam com a gente no mercado, né, então a gente traz outras gestoras para a mesa, a gente faz a originação conjunta, a gente compra ativos mais líquidos no mercado, que por sua vez tem mais carrego ou não, né? Ele tem mais spread no momento, mas a gente trabalha um fechamento de curva, né, para poder gerar resultado naqueles ativos. Tem fundos imobiliários, né? A gente tem um exemplo de dois fundos aqui que eles se comportam como CRIs, porque eles têm mandato determinado, né, com prazo final, eles não são fundos imobiliários com prazo indeterminado, como é o caso de muitos fundos de papel, né? E é uma operação que comprou imóveis para vender numa curva, né, e gerar resultado dentro daquele fundo e aí amortizar o fundo, né, durante a vida útil dele, dado aquele prazo determinado. Né? Então, são esses tipos de operações um pouco mais diferenciadas que a gente traz para o portfólio do fundo para compor o nosso resultado. Né? E a cabeça sempre foi, desde o início, que a gente não precisava incorrer em risco para poder trazer um resultado satisfatório. Né? Então, se a gente pegar o track record do game, comparado aos seus peers, né, excluindo os fundos high yield, que tem outra composição de carteira, a gente sempre figurou entre o top 5 e o top 10 dos fundos que mais pagaram dividendos no histórico de 21, de setembro de 21 para cá, que foi quando o game nasceu. Né? Então, o nosso track record trouxe o retrato do que a gente tinha na cabeça quando o fundo nasceu, né? Trazer um resultado contundente sem precisar correr risco de crédito dentro do fundo. Né? A gente tem um fator muito importante aqui que, para mim, é preponderante para maximizar os resultados do fundo, que é trabalhar com praticamente caixa zerado no fundo todo mês. Né? A gente fez o IPO e o follow-on, no dia seguinte nosso portfólio estava 100% alocado. Né? A gente não gosta de trabalhar com aquela curva de alocação em que o fundo fica muito tempo com caixa elevado na renda fixa, pagando o imposto, né? O CRI ele é isento de imposto dentro dos fundos imobiliários,
né? Você acaba zerando em fundos de renda fixa ou em títulos públicos que pagam imposto e não tem um carrego tão interessante. Então, essa é uma composição interessante do fundo também, que é trabalhar com caixa praticamente zerado desde o seu IPO. Né? Apesar da primeira emissão ter sido uma emissão de praticamente 200 milhões de reais, né? Na mesma semana que a gente fez o IPO, a gente já estava com o fundo 100% alocado, né? E a gente de lá para cá já girou em volume de negócios, né, com nossos títulos do fundo, mais de 3 vezes o capital do fundo. Né? Então é aquela coisa que eu disse de gestão ativa. Né? A gente está sempre observando o mercado, né, tentando trabalhar máxima eficiência de indexadores também. Teve momentos que a gente teve 100% alocado em IPCA, teve momentos que a gente vendeu boa parte dos nossos ativos em IPCA para colocar ativos em CDI quando a Selic disparou. Né? Agora a gente está vivendo um momento que a inflação está sendo reprimida por um período que ficou a Selic dilatada em 2 dígitos por muito tempo, quase 14%, 13,75%, sendo mais específico. Né? E também a gente está olhando essa Selic começando a ser cortada, né, visto que a gente teve um trabalho de política monetária e eficiente que conseguiu reprimir a inflação, dentre fatores externos também, né, e a gente está novamente equalizando o nosso portfólio, né, que hoje está 58% IPCA, 42% CDI, para trazer um novo equilíbrio e maximizar os retornos do fundo, dado que a gente observa aí de dados macroeconômicos que a gente acompanha todo dia ao mercado. Né? Então, esse é mais ou menos a tese do fundo. Né? A gente sempre vai trazer um viés de risco de crédito super confortável dentro desse fundo, né? E aproveitar da gestão ativa para trazer um resultado contundente. A cabeça é essa. Não preciso correr risco para estar sempre dentre os fundos que trazem resultado no mercado. Né? E aí a gente vem trabalhando no mês a mês aqui nos esforços de gestão para poder trazer um resultado bem legal para o fundo. Ou seja, é uma gestão ativa, mas conservador frente ao mercado, com foco em trazer resultado para os cotistas. Esse seria o resumo, então, do Game 11. Essa é a visão do gestor desde o início do fundo. Exatamente. A gente saiu com essa cabeça, nascemos com essa cabeça e a gente vai continuar com esse perfil do fundo até o fim do mandato, que neste caso é um mandato perene. Né? Então, se a gente quiser fazer um outro tipo de estratégia de fundo de crédito, né, fundo de papel, a gente provavelmente vai procurar fazer um IPO de um novo fundo, né, porque a gente não pretende alterar o perfil do game, até porque ele é um fundo multi-estratégia, ele tem um mandato super amplo. Né, então eu posso comprar CRIs, posso comprar fundos imobiliários, posso comprar ação, desde que eu siga, né, esse meu mandato e essa minha cabeça de ter um risco de crédito super comportado, que a gente de lá para cá trouxe um resultado muito bom para o fundo e a gente vai continuar com essa cabeça daqui em diante. Por ser multi-estratégia, Julian, o que você está vendo de interessante no mercado, visto que tem muitas empresas, né, boas ou não? Como é que você está vendo essa questão aí de empresas ligadas ao imobiliário? Né? Porque como é muita estratégia, você falou, você pode trazer CRIs, você pode trazer ações, você pode trazer outros fundos. Como é que você está vendo o mercado no geral, né, nesses últimos meses aí? E não só para o fundo, mas como que você está vendo no geral mesmo? Legal. Há oportunidades? Sim, sempre tem oportunidades, né? A gente passou por um momento na virada do ano, início desse ano, de alguns casos ruins para a indústria, né? Seja imobiliário, seja crédito de uma forma geral, né? E exemplos de empresas que eram consolidadas passando por momentos difíceis, né? Então a gente, de novo, adotamos a postura de cautela, né? Tentando sempre se antecipar aos movimentos de mercado, né? Tanto do ponto de vista macroeconômico quanto do ponto de vista de crédito, né? E a gente trimestralmente, para algumas empresas, a gente atualiza o comitê de crédito todo santo mês, fala com o RI das empresas, a gente tem
praticamente 25 contrapartidas de crédito aqui dentro do portfólio do game, né? É óbvio que as empresas AAA a gente olha semestralmente, né? Não precisa olhar trimestral, balanço a balanço, né? Mas a gente tem esse costume de estar sempre ativamente entendendo o crédito, né? E para que caminho estão seguindo as companhias que a gente investe. Né? A gente tem desde incorporadoras, né, que tem momentos mais cíclicos no mercado, como a gente tem empresas do varejo que estão no atual momento passando por um momento difícil, né, tem uma repressão do varejo, né, a gente tem empresas que tinham nível de endividamento caros, né, principalmente bastante ancorados pela Selic alta, né, então a gente acompanhou também como é que essa empresa se lidava com esse endividamento, né, e sempre monitorando muito de perto tanto o mercado, né, de uma forma geral, como as companhias que a gente tem exposição aqui. Eu acho que até posso roubar um pouco e falar um pouco da área de tijolo. A gente não olha só a parte de crédito, né? O Maziero e o time dele olham também bastante a parte de imobiliário em si, né? Então, eu vou te dar um exemplo super prático aqui, né? A gente tem uma operação de giro de estoque com uma incorporadora, né? E a gente precisava ter um cheiro de crédito imobiliário, como é que estava o real estate em si daqueles ativos que estavam como garantia naquela região, daqueles imóveis em garantia da nossa operação. E a gente, trouxe o time de tijolo para eles avaliarem, falar, putz, esse mercado tá assim, o metro quadrado na região praticada é tal, a vacância, né, nesse mercado é tal, índice de vendas, estão vendendo a tal preço de metro quadrado, então a gente tem uma sinergia muito grande entre o time de crédito e o time de imobiliário aqui dentro, né, para estar sempre se atualizando e sempre tentando antecipar movimentos de mercado, né, seja para realizar um lucro numa operação que já se esgotou ao máximo de lucro que a gente podia chegar daquela operação e repor com outro crédito fundo, ou seja, para se antecipar a momentos que, está vindo uma deflação por aí, né, que a gente viu isso no final do ano passado e de novo vimos no índice de junho uma deflação, né, o que a gente pode fazer aqui para poder se antecipar esses movimentos e trazer conforto para, no caso do game, mais de 23 mil cotistas, né? Maravilha. E Guilherme, como é que está o mercado? Você aí passou a tese, estratégia, em um momento do GALG, mas como é que você está vendo o mercado de logístico, né, o mercado logístico industrial, para 2023, já 2024, como é que está a visão aí do gestor nesse mercado? Legal, uma ótima pergunta. A gente está vendo que o mercado de logística é cada vez mais importante, né? A gente vê, até talvez seja uma apresentação aqui de uma consultoria imobiliária, né? E falando do volume de vendas, né? Tendências até nos Estados Unidos também. E aí você vê os gráficos, né? Mostrando o volume de investimento, né, de transações, de venda. Você vê que cada vez mais logística está crescendo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, ele cresceu aí de 16% para em torno de 21% a 22%. O mercado multifamily lá fora está crescendo bastante também e escritórios está caindo um pouco, né? A gente está vendo um ciclo aí de 6, 7 anos de um volume de vendas cada vez mais baixo de escritórios, o hotel está estável, mas multifamily e industriais estão sendo uma tendência aí dos Estados Unidos e no Brasil também, né? A gente está vendo que o mercado ficou bastante resiliente na pandemia, né? Ficou cada vez mais caro para as pessoas, para os consumidores que não consumiam online, né? Tiveram que começar a usar, né, essa estrutura. Então isso acabou beneficiando muito o mercado de e-commerce. Teve um boom bastante forte aí nos últimos 2, 3 anos, né, de 2018, 2019 até 21, 22, né? Teve bastante vendas de grandes expansões, né? Grandes locações de Magalu, Mercado Livre, Amazon também ocupando 100, 150 mil metros em grandes galpões, né, distribution centers aqui perto de São Paulo, ou em Last Mile para distribuição logística. E aí a gente viu um movimento bastante grande de absorção bruta, de volume de locações mesmo, o que derrubou a taxa de vacância, né? Hoje, acabei de ver aqui a apresentação, hoje, de acordo com a CBRE, está na média de 12% a taxa de vacância no Brasil como um todo. São Paulo está nessa faixa também, em torno de 11% a 12%. E aí você vê que é uma taxa de vacância bastante saudável, né? A gente fala que um número mágico aqui, né, de mercado
taxa de vacância, só para voltar ao conceito básico, é o total de imóveis disponíveis, né, para locação, ou seja, imóveis vagos, sobre o inventário total, sobre o estoque total. Então, se você tem uma vacância muito alta, né, geralmente o número mágico é em torno de 10 a 12%, tá, que ela varia. Se você está muito acima de 12%, né, 15, 18, 20%, o mercado tem muito imóvel vago, ela gera uma pressão de redução de valores, né, então a gente fala que é o mercado do locatário, ele consegue negociar bons preços de aluguel, aluguéis baratos para ele, e o proprietário acaba ficando na mão, aí consegue menos receita de aluguel. Abaixo de 10%, você tem pressão de preços subindo, né, tem poucos imóveis disponíveis, então você consegue gerar um incremento na pressão de valores para subida de aluguel. Então, os locatários ficam tristes, né? Você tem que pagar mais locação, sua operação fica cada vez mais difícil de rodar, você tem que usar isso como custo, né? E aí o proprietário fica feliz porque o aluguel dele está subindo aí até em termos reais acima da inflação. Né? Então, hoje, a gente é um mercado saudável, né? De 12% como um todo. São Paulo está nessa hora de grandeza, mas o que foi interessante, né, que a gente viu nesse cenário, de que os varejistas, né, principalmente e-commerce e tal, viram que o consumo não está em São Paulo só, né? Óbvio que é o maior mercado consumidor do Brasil, né? 30% do PIB está aqui, né? Então, assim, você tem que estar aqui, mas tinha um momento que ficou muito saturado, né? Todos os players já estavam todos posicionados aqui em São Paulo e acabaram migrando para outras capitais também relevantes, né? Então, a gente viu um fluxo bastante forte aí para Belo Horizonte, para BH, Salvador, Fortaleza, né? Recife também, e para o sul, Porto Alegre, né, Santa Catarina e Curitiba também. Então, teve um processo de diversificação, né, e até melhora do estoque como um todo logístico no Brasil e em capitais também, que acabaram absorvendo esse excedente de demanda, né, dos e-commerce, que também precisariam estar, óbvio que é difícil achar uma capital com 20 milhões, né, como São Paulo, mas você pega Porto Alegre, tem 1,5 milhão, né, Salvador também, são grandes capitais. Rio de Janeiro ficou um pouco atrás, né, pela dificuldade de terreno, tá, mas também usufruiu disso. Então teve um movimento de espalhamento, né, dessa demanda, e as taxas de vacância, né, por incrível que pareça aqui, né, é interessante, do Rio Grande do Sul, por exemplo, do Sul, né, não do estado, mas da região sul como um todo, está em apenas 5% só, né, então você que o mercado tem pouca oferta de galpão. O Nordeste também está em 10%, abaixo de São Paulo e abaixo da média nacional. Então, tem pouca oferta de imóveis logísticos, então a gente acha que vai ter uma tendência, né, de crescer mais esses outros mercados também. São Paulo, né, a gente vê que vai ter um movimento também dessas empresas de e-commerce irem para um caminho de last mile, né, de agora já estão posicionados aí ao redor da cidade, né, em grandes galpões, né, distribution centers aí de 50, 100, 150 mil metros. Eles vão querer entrar na cidade aqui para ter aquela logística de last mile de fato, né, a última milha aqui de entrega, então está realmente perto do consumidor para poder entregar a distribuição leve, né, com veículos, com os books, né, com motoboy, ou com pequenas vans. Então, está vendo um movimento bastante forte, os preços subindo bastante aqui em São Paulo, né, locações de 30, 35, 40 reais o metro quadrado às vezes, para essa logística urbana, né, que aí você acaba indo para um caminho de até depende um pouco do plano de zoneamento da cidade, o plano diretor que a gente chama, que São Paulo está até em revisão hoje, mas que tem um custo muito alto para o incorporador e para o desenvolvedor de galpões logísticos, você acaba competindo com incorporadores e construtores também que podem fazer um prédio, né? Então, o preço acaba subindo muito do imóvel, mas a gente está vendo um fluxo agora, então, em resumo aqui, né, em São Paulo, esse aumento do apetite aqui para last mile, até calibrando um pouco da ocupação daqueles galpões logísticos grandes em volta da cidade, então teve até um movimento de entrega aí, principalmente via varejo, né, Magalu, lojas americanas que sofreu bastante aí com toda a questão que a gente já conhece, né, até a Amazon e o Mercado Livre foram um pouco menos, sofreram um pouco menos nesse movimento, mas entregaram um pouco de área também, e eles saindo para outros capitais também, pegando água um pouco mais limpa, vamos dizer assim, né, pegando novas fronteiras e cidades aí com grande potencial consumidor. Mas no resumo, né, o que a gente vê também, né, que os preços de terreno subiram bastante, né, e como o juros estava muito alto até então, a gente viu que o custo de capital dos desenvolvedores subiu, né, para fazer uma operação de CRI, né, ou de compra de terreno, ele aumentou o custo de capital, né, então ele viu o custo de terreno subindo, né, viu o custo de construção subindo também pela demanda e falta de matéria-prima por causa da pandemia,
E com o custo de capital, né, a gente viu que o custo de reposição, né, no final da conta, lá, somando terreno, mais construção, mais o custo de funding, ficou altíssimo, né, ficou super alto, então isso acabou levando à subida do preço de aluguel também em todas as capitais. Né? Então a gente viu um movimento de subida de locação aí, bem acima da inflação, São Paulo principalmente, mas outras capitais também, que tinham valor de locação aí que foram parados por muito tempo, né, sem valorização real acima da inflação, acabaram tendo essa valorização recente de locação. Né? Então, acho que, de forma resumida, é isso, né? Aumento do custo de produção, né, de novos galpões, vacância controlada, né, e o aluguel subindo em muitas capitais, tá, para o locatário. E muito potencial ainda de crescer, né, Guilherme? Para outras regiões aí, né? Já que é no sul 5%, no Nordeste, então tem muito ainda para crescer nessas regiões, né? Exatamente, para outras regiões também. E eu acho que quando vagarem os galpões do e-commerce aqui em São Paulo, tem outros tomadores para poderem pegar esse espaço vago, a indústria, né, ainda muito urgente aqui em São Paulo, principalmente, né, outros setores também vão acabar capturando essa demanda. E o nosso mercado ainda tem ele é muito pequeno, muito incipiente de logística, né, tem muito que crescer, né, até um dado interessante aqui para enriquecer a discussão, né, para você ter noção, os Estados Unidos teve um giro de transação de real estate como um todo aí comercial da ordem de 600, 700 bilhões de dólares no ano passado, tá? Logística representou em torno de 16% disso, tá? Então, em torno de 10 bilhões, 100 bilhões de dólares teve de transação só de mercado logístico industrial nos Estados Unidos, tá? O que representa em torno de 500 bilhões de reais. Os dados de transação do ano passado, que a gente teve de uma consultoria multinacional aqui, leva em conta que teve de transação no Brasil como um todo entre 5 e 8 bi de reais. Né? Então você vê que os Estados Unidos teve um total de transação de mercado de 100 vezes mais o nosso. No ano passado, você pode explorar isso para os próximos 6, 7 anos para trás também, a métrica é muito parecida. Né? Então você vê que o PIB dos Estados Unidos não é 100 vezes maior que o Brasil, né? Então, ele deve estar na ordem aí, talvez uns 10 a 12 vezes, vamos dizer assim. Então, você vê o quanto eles têm para crescer para chegar no mercado norte-americano, né? Então, a gente acha que é um mercado que tem muito potencial e para todo mundo, né? Para pessoas físicas, né? Para fundos imobiliários, principalmente, cada vez mais crescerem no portfólio, terem uma participação cada vez mais relevante nesse mercado que ainda é muito pulverizado, e está na mão de pessoas físicas, de empresas também, que tendem cada vez mais a querer vender isso aqui e ter o controle, né, e a propriedade, a gestão na mão de investidores profissionais. Né? Com toda certeza. Falo que tem muito realmente para crescer, e quando faz essa comparação com os REITs, né, ou o próprio mercado imobiliário como um todo americano, a gente tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Muito mesmo. Agora a pergunta para os dois. Por que os fundos base 10? Vou começar aqui, porque eu acho que quem puxou esse primeiro split foi o Game, né? Então, os dois fundos nasceram na base 100, né? A gente diz base 100 era o padrão do mercado até pouco tempo atrás. Falando-se em fundos de papel, salvo engano, acho que só tinha um fundo na base 10, quando a gente fez dentro do IFIX, né? Aí fora do IFIX tem um monte de fundos que tem base 10, tem base 1000, tem base 10.000, tem de tudo, né? E a gente fez mais do ponto de vista de tentar trazer um pouco mais de facilidade para o varejo / pessoa física entrar no fundo, né? Vamos dizer assim, uma espécie de democratização da cota. Né? Foi até um teste interessante, né? Que a gente vira e mexe, olha aqui, né, nos nossos passivos, tem uma parcela gigante de pessoas físicas nos nossos fundos que tem menos de 10 cotas, ou seja, 9 cotas, 8 cotas, 7 cotas, 5 cotas, 3 cotas, e se a cota fosse 100 ainda, essas pessoas não estariam investindo nos nossos fundos, né? Então foi um teste interessante que a gente fez aqui no desdobramento das cotas, né? E a gente viu além dessa democratização, né, trazer mais pessoas físicas com uma fração menor para dentro dos nossos fundos, a gente viu um incremento na liquidez dos fundos também.
né? Então, a gente passou por um momento, principalmente o Game, né, que é um fundo mais ilíquido, né, um fundo que tem menos história que o Galg, ele é menor que o Galg, né, principalmente do ponto de vista de ativos, e também não está presente no IFIX, o Galg já está presente no IFIX, o Game ainda não. A gente trouxe maior liquidez e um maior número de investidores para dentro do fundo, em que pese as nossas primeiras emissões serem a primeira para passivo, o IPO, né, para 100% institucional, e o follow-on só para quem era do fundo. A gente não abriu o follow-on para investidores externos, foi um follow-on praticamente de DP, como a gente chama aqui, né? Então, a gente nasceu lá com 70 cotistas, hoje somos 23 mil cotistas no Game, né? Acho que no Galg já passou de 60 mil, Guilherme vai falar um pouquinho depois como evoluiu o passivo do Galg, né? Mas esses 23 mil cotistas, boa parte a gente se dá o mérito para o desdobramento das cotas e a base 10, né? Então, do ponto de vista de resultado, dividendos não muda nada, né? A gente hoje está pagando 0,10 por cota, se fosse na base 100, a gente pagaria R$1 por cota, não muda nada, né? Você vai ter sempre um múltiplo ali das quantidades que você tem, mas do ponto de vista para o varejo em si, para a pessoa física, tanto para ingressar no fundo como para reinvestir os seus dividendos, né? A gente vê muita gente batendo na tecla de, recebeu seus dividendos, não deixa parado, reinveste, né? E para pessoas com capital menor dentro do fundo, essa fração de R$10 ou em torno de R$10 é bastante importante para o ingresso de novos cotistas e para o reinvestimento dos dividendos, que, como a gente sabe, nos FIIs é muito comum pagar mensalmente dividendos para os cotistas, né? E vamos lá, né? O fundo imobiliário, na minha perspectiva, é um fundo que nasceu para a pessoa física, né? Ele tem a isenção de imposto, né? Tem a liquidez em bolsa, tem todos os benefícios ali, né? Voltados para a pessoa física, né? Então, quanto mais a gente puder atender esse tipo de público, melhor acho que vai ser o futuro da gestora. Eu acho, complementando aqui também, Julian, que né, o Guag veio a reboque aqui do Game, né? O Game veio primeiro com essa estratégia aqui de R$10, acho que foi vencedora. E aí o Galg também veio na cola junto, né? Acho que também são poucos, assim como em fundos de CRI, né? Fundos de papel, tijolos são pouquíssimos, né? Você pode contar na palma da mão aí, que tenham liquidez, né? Que você comprar com esse valor só. Então acho que é um grande diferencial para o fundo, né? Pro cotista. E tem muitos aqui que tem 1, 2, 3, 5 cotas só, para começar, né, pegar aquela poupança, começar a investir em fundos imobiliários, conhecer a indústria, né, muitos ligam aqui para conversar, mandam e-mail também. Então, acho que é muito democrático, né, acho que foi muito interessante isso, e eu acho que para o Galg, né, acho que além para o cotista foi muito bom, e para o fundo foi muito bom também, né, porque ele acabou, ele só estava vendo os números aqui, né? Em agosto de 2022, há um ano atrás, né, ele estava com 10 mil cotistas, né? A gente está fechando aí com 70 mil, agora vai fechar em final de agosto, né? Então, praticamente 60 mil cotistas, né? São quase 5 mil cotistas entrando por mês, né? Conhecendo o fundo e entendendo mais, vendo o relatório gerencial, e isso acaba ajudando muito na liquidez também, né? Que eu falei um pouco no começo também, né? Para você não ter volatilidade na cota, né? O investidor conseguir entrar com um certo volume e sair também, sem ter muita volatilidade, né? Então, acho que isso é muito interessante também. E a liquidez, nesse processo aí, quase dobrou, né? O Galg estava com uma liquidez média aí em 2021, né? Começo de 22, na ordem de 400, 500 mil metros, 500 mil reais por dia, né? E agora a gente está indo, até no relatório que colocou, está mais próximo do 950 a 1 milhão, né? Então, acho que isso é muito interessante, porque o investidor consegue entrar e sair do fundo com pouca volatilidade. Tá? Maravilha. E agora uma pergunta também para os dois, né? Enquanto visão de gestor, né? Como é que vocês estão vendo essa janela, né, das emissões no mercado de fundos imobiliários e a questão da alavancagem, né? Como é que vocês, também enquanto gestor, como é que vem a alavancagem que é algo que traz um certo receio para os investidores, um certo temor a respeito. Então, eu gostaria que vocês aí colocassem as suas visões a respeito desses dois temas. Tá bom, vou começar aqui, João, depois você entra, falar um pouco de alavancagem, tá? Do Galg.
A gente vê que, assim, a alavancagem é um fenômeno que é relativamente novo, né, na indústria, né, e acho que precisa muito, tem uma curva de aprendizagem, de educação financeira, né, e acho que o seu papel é muito importante nisso também, né, de dar espaço para os gestores falarem, explicarem, para o cotista, né, pessoa física, no plano de entender melhor os instrumentos, né, como que ela vem sendo feita, né. É um instrumento que é muito feito lá fora já, né, Europa, Estados Unidos, e aqui, né, no Brasil, né, ele é muito usual, né, e não só para os fundos imobiliários também, né, você pega as property companies, né, a Cirelas, né, a PR Property, São Carlos, todas fizeram as aquisições, cresceram o portfólio delas fazendo financiamento, né, na época tinha o antigo Mapa 4, né, aí depois veio a estrutura de CRI, que é mais recente também. Então, esse é um método que foi sempre utilizado pela indústria aqui para você conseguir ter um portfólio maior aqui, mais diversificado, né? Não depender tanto do equity, né? Das ações, né? Levantar recurso, que no Brasil ainda é um caminho ainda que difícil, né? Você tem pouco volume de emissões, né? Então, de forma resumida aqui, André, acho que é um bom ponto que você trouxe também, e para explicar do Galg, né? A alavancagem ela pode ser feita de várias formas, né? E aí, no fundo, né, como a gente faz a nossa aqui, né? Depois posso falar de outros instrumentos também. Né? A gente montou ela, né, aqui no fundo, no Guardian Logística, né, até pela experiência dos sócios, né, histórico aqui, bastante grande de crédito privado, né, e imobiliário também, com bastante diligência, né, e o ativo 100% casado com o passivo, né, ou seja, a receita de aluguel, né, dos contratos de locação, né, elas são todas por IPCA, né, que o índice é mais estável, né, que tem uma maior previsibilidade, aí, menos volatilidade. A receita de aluguel ela é 100% corrigida por IPCA e os passivos também são 100%, ou seja, os CRIs, né, a alavancagem é 100% casada com IPCA. Né, o prazo de pagamento, né, o prazo que você termina o contrato de CRI, né, da alavancagem é 100% casado com o aluguel, né, ou seja, acabou o aluguel do Souza Cruz, né, British American Tobacco, quitou 100% do CRI. Acabou o BRF Salvador, 100% do CRI imóvel está lá, sem dívida, né? E aí, por aí vai, né? Todos os imóveis foram 100% feitos assim. Então, a gente não tem esse descasamento aqui de ativo com passivo, então isso é muito saudável para o fundo, né? Você consegue ter esse controle muito bem feito, né? E não depender de ciclos de mercado aqui de juros, né? Ou de ciclos de inflação diferentes descasados também aqui para poder fazer o pagamento da dívida, né? Então, no caso do Galg, hoje está com uma alavancagem aí, né? O LTV, o loan to value, né? Em torno de 40%, né? Sempre foi em torno de 35%, 40%. E ela está, quer dizer, tem outros fundos que usam dessa metodologia também, fundos de shopping grandes, aí que estão na hora de 20%, 25% também, fundos de escritórios. Mas o que eu acho crucial explicar, né, mais do que o percentual, né, que é importante, é como ela é feita, né, porque tem alguns casos aqui, né, eu não vou comentar nomes aqui, acho que é deselegante também, mas outros casos de gestoras que na hora de montar a alavancagem, né, acabaram criando com carência de amortização no começo, né, então você não precisa pagar o principal, né, você deixa uma carência de pagamento de principal, ou até eventualmente de juros também, né, correção monetária é difícil, mas de juros no começo, né, os primeiros 2, 3 anos, para você conseguir turbinar de forma artificial o rendimento, né, o dividend yield do fundo, né, para conseguir fazer oferta, tá? Então, alguns fundos saíram com dividend yield 12, 13, 14% ao ano, o que até é muito estranho, porque é difícil você comprar imóvel comercial com esse nível de rentabilidade no mercado, né? Geralmente ele permeia a ordem de 7, 8, 8,5%, 9%, né? Não foge muito disso, né? Você não consegue comprar imóveis comerciais de qualidade com mãos locatárias nesse retorno, né? Então, muitas casas acabaram fazendo esse formato, né? Você gera um problema muito grande disso, né? Porque eles foram feitos aí, né, em 2018, 19, né? Com esse boom de fundos imobiliários, teve muita emissão de fundos de tijolo nessa época. E esse já é um problema, né? Que você teria que, né? Então, pensa lá, 2019, voltando no tempo, 2018, 19, você botou 2, 3 anos de carência, tem que pagar uma parcela que tinha uma bullet ali, né? Uma amortização extraordinária para ser feita. E ela caiu onde? Na pandemia, né? Ela caiu em 2020, 2021, no qual estava fechadinha a janela de captação. Você tinha um passivo para pagar, né? Que era extraordinário. Você não conseguia fazer a emissão da cota, né? Porque emissão de nova emissão para poder pagar
né? Todo mundo estava contando com isso, né? Deixa eu pagar lá na frente minha dívida aqui que eu resolvo e compro mais imóvel. Estava fechado por causa da pandemia, então muita gente acabou perdendo fundos, né? Tendo que vender imóvel com desconto altíssimo, né? A cota caiu 50, 60, 70%, né? Então, teve diversos casos aí de fundos que prejudicaram o cotista no final do dia, porque ele acabou perdendo valor, né, nessa gestão financeira, né, mal feita, né, mal estruturada, né, o qual a gente vê que no Galg a gente não está longe de correr esse risco, né, porque você tem primeiro risco de crédito muito baixo, né, dos locatários, e a maneira como foi criada e estruturada, né, essa alavancagem, toda uma gestão financeira que você faz aqui, para conseguir pagar os aluguéis, né? Então acho que é muito saudável, né? E acho que os índices de cobertura aqui, né, da alavancagem são muito conservadores, né? Sustentáveis, porque o valor, o yield que a gente comprou os imóveis, né? Eles estão muito acima do custo de capital também, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o nosso CRI-BRF, ele tem um custo de capital aí que é mais baixo do que a NTNB brasileira hoje, né? Você vai lá comprar o PBR está na hora de 5,25% mais IPCA. Né? Então não tem por que ir lá quitar essa dívida, né? Que tá mais barato que o Brasil aqui para tomar, né, rolar essa dívida, né? Não faz sentido você quitar essa dívida aqui para poder pagar, né? Então faz sentido manter essa alavancagem porque ela está accretive, né? Ela gera valor para o cotista, ela gera um aumento da rentabilidade para ele de forma sustentável, tá? Sustentável, não tem risco aí da bomba estourar daqui a X anos. Tá? Trazendo um pouco da minha visão sobre o assunto, acho que o Guilherme abordou de forma bem ampla, né, principalmente porque o Galg tem essa composição dentro do portfólio dele. Eu vejo a alavancagem, do ponto de vista de gestor aqui, como um instrumento muito interessante para você trazer eficiência para o seu capital. Né? De novo, se você tem contratos longos, atípicos, com risco de contraparte muito bom, né, é uma combinação excelente para você fazer a alavancagem que te traga eficiência de capital. Né? Então, como o Guilherme disse, você compra o imóvel que te traz um yield, né, um retorno sobre aquela compra, né, e você tem a possibilidade de ceder parte dessa locação para um CRI, né, e fazer a alavancagem casada, como ele disse, de índice, de prazo, né, de volume de receita, entre o contrato que te dá lastro para essa alavancagem, né, você está trazendo eficiência para a sua operação. Né? Se você tem todas essas componentes, se você não faz essa alavancagem de forma saudável, você tem um capital menos eficiente. Né? Então, de novo, se você fizer bom proveito da alavancagem, você traz muita eficiência para a sua operação. Né? Obviamente que a gente tem casos que não tem casamento entre os índices, né? Tem gente que tem um contrato em IPCA, mesmo que seja típico, mesmo que seja longo, ele faz uma alavancagem em CDI, né? E o cara tem esse risco de descasamento. Tem casos que o cara cede 100% do contrato, né? E aí não tem mais receita para o fundo está super eficiente, vai sobrar receita lá na frente, mas talvez não tem receita, né? Então é uma coisa que precisa ser muito bem estudada e muito bem montada. Se seguir essa linha, é muito positivo e traz uma eficiência de capital enorme para quem está fazendo aquela alavancagem dentro de um fundo ou de uma companhia ou o que quer que seja. E a questão da emissão, como é que vocês estão vendo essa janela de oportunidades? Eu acho que, deixa eu entrar um pouco aqui, Júlia, agora, a gente acha que está começando a abrir, né? Acho que essa perspectiva de juros baixando anima muito o investidor, pessoa física, né? Eu acho que do lado de galpões, a gente teve galpões logísticos, né? Eu acho que tiveram ofertas relevantes, né? Grandes no mercado, né? O HGLG, né? Levantou 1,5 bilhão de ativos, o próprio PTG fez algumas operações aí, mas bastante relevantes aí, quase 1 bi também de venda de imóvel logístico. Então, acho que a janela começou a abrir de novo, né? Eu acho que você tem uma questão do valor patrimonial dos ativos dos fundos, né, estarem muito, quer dizer, o valor de mercado está muito descontado com relação ao valor patrimonial, né? Acho que isso segurou muitos os gestores para fazer as ofertas. Acho que
com toda a razão, né? Eu acho que você fazer uma oferta com o valor de mercado muito descontado do VP, você está tirando valor para o cotista atual, você está diluindo ele, né, numa base mais baixa de preço, tá? Então a gente vê agora, né, os fundos de logística como um todo estão todos na ordem aí de 0,95 a 1,05 do patrimonial, o próprio Galg também já está lá, né, até passou um pouco, né, a gente tem, o nosso VP hoje está em 9,12, a cota hoje fechou, estava até vendo aqui, acho que 9,10, né, mas ele chegou a bater 9,20 2 semanas atrás, está flutuando nessa ordem aqui de 9,10 a 9,20 no último mês, vamos dizer assim. Então já está lá, né? Já está no valor patrimonial. Eu acho que logo mais assim a gente vai sair com uma oferta também, né? Porque eu acho que tem que crescer o fundo, né? Eu acho que quanto maior for o Galg, né? Acho que mais diversificação de região você vai ter, de imóveis você vai ter e de locatários também, né? Então acho que isso é muito importante para um fundo ele continuar crescendo, e esse é o objetivo do Galg desde o começo, né? A gente quer que ele tenha 2, 3 bilhões de ativos aí quanto mais rápido puder, né? Lógico que o mercado tem que permitir isso, né? Mas a gente quer que ele seja cada vez maior, porque é um ciclo positivo para o cotista, né? Você tem mais diversificação de risco, você tem mais liquidez também, né? Com um fundo maior, e aí a gente fica cada vez mais um produto mais interessante para o investidor pessoa física, tá? Então está no nosso radar aqui, né? Eu acho que o mercado, né, de privado de imóveis comerciais está restrito, né? Você tem poucos deals, né? Poucas operações para serem feitas no mercado, né? Os yields estão muito comprimidos, né? A gente viu que as últimas transações aí, né? Olhando as últimas transações de mercado, né? Saíram com yields aí em torno de 8 a 9% ao ano, né? O que é muito apertado, né? A taxa aqui, né? Então hoje o Galg entrega quase 11% de yield, né? Então a gente está perdendo valor comprando imóvel por 8%, né? Colocando um fundo, por menor que ele seja, né? Se comprando um yield muito apertado, né? Você acaba perdendo valor para o cotista, né? Então a gente está sempre olhando o mercado como um todo, privado de imóveis comerciais, né? Mercado de M&A, buscando oportunidades aqui e até para fazer uma oferta aqui no curto prazo, né? Para poder fazer aquisições, tá? Então a gente está olhando aqui, a emissão está no radar e a gente espera em breve já poder executar aqui e ter novidades para os cotistas. Tá? Nosso lado no Game 11 não é muito diferente, tá? A gente sempre tá com a cabeça de crescer o fundo, trazer novas oportunidades de negócio para dentro do portfólio e entregar valor para o cotista, né? Acho que quanto maior o fundo, além de diminuir a taxa de administração, que é uma coisa que a gente botou escalonado ali desde o começo, a gente quer baratear no nosso custo, né? Mas a gente consegue desbloquear e trazer muito mais valor para o cotista conforme o fundo vai crescendo, né? Surgem novas oportunidades de negócio, o mercado abre, o mercado fecha, e sempre que você tem mais capital entrando, você tem mais oportunidade de novos investimentos e desbloquear valor de novas oportunidades, né? De novo, a gente sempre procura em nossas emissões não sair com um pipeline tentativo, né? Promessa de curva de alocação, não, a gente já trabalha esse pipeline previamente, a gente já está com uma originação aqui muito grande, a gente já está com muitos ativos sendo monitorados e colocados para dentro da casa para dar lastro para umas possíveis emissões, seja no nosso fundo de tijolo ou nosso fundo de CRI, que é o game. Né? Então, de novo, a gente, quanto mais cresce, mais vai ter liquidez do fundo, mais resultado a gente vai conseguir reciclar dentro do portfólio, né? E é um movimento natural de qualquer fundo imobiliário, né? O crescimento sustenta muito valor para o fundo, né? Então a gente tem essa cabeça de também não seguir num crescimento descabido de qualquer forma, não. A gente vai no pace que a gente puder colocar para dentro, não vamos trazer mais dinheiro para dentro do que a gente tem de originação, para não ficar com aquele capital queimando dentro do fundo, né? Então sempre com o pé no chão, a gente vai crescer step by step, e se essa nova janela de mercado estiver favorável, provavelmente a gente vai trazer emissões para os nossos fundos aí listados. Maravilha. E a pergunta, né, o momento marketing, né, para os gestores aí, por que investir no Galg 11 e no Game 11?
Legal, vamos lá começar aqui, Julian. Eu acho que já falei um pouco no começo, né? Um fundo que tem locatários de primeira linha, né? Multinacionais, basicamente, tem um dos maiores vaults, né? Maiores prazos remanescentes de contrato atípicos da indústria, né? A gente está com 9 anos pela frente de contrato atípico, então uma renda garantida, vamos dizer assim, né? De aluguel, óbvio que não é garantida porque tem um contrato de locação atípico, tá? Mas ele é muito forte, né? Então a chance de quebra é muito baixa disso, né? Você tendo um risco de crédito como esse na sua carteira. Eu acho que o Galg sofreu como todos, né? Os fundos de logística da indústria também, com depreciação da cota nesse mercado, né? A cota chegou aqui a bater 8,30, 8,40. Então, acho que tem um potencial muito grande de recuperação, né? A gente fez até um estudo, né? É até legal para dar um pouco mais de cor aqui para vídeo para aqui para nossa live, né? Mas a gente viu que os fundos de logística recuperaram aí na ordem de 19 a 21% do vale, né? Do menor preço aí que a gente teve nos últimos meses, enquanto o GOG voltou em torno de 9 a 10%, né? Então acho que a gente tem um caminho, potencial de valorização, né? De upside da cota aí para acontecer para frente. A gente fez até um estudo interessante também, que eu até comentei um pouco no começo, né? O GALG hoje está entregando, né, 0,82 por cota, nos 9,10, hoje fechou 9,09, 9,10, né, conta alta, está em 10,8, né, 0,9% ao mês de rentabilidade. Se a gente, os peers, né, os concorrentes aí com tamanho parecido, né, com volume parecido, eles estão negociando de um secundário na ordem de 0,72, tá? Então 8,4% ao ano. Se você pegar, né, o reais por cota do Galg hoje e fazer essa mesma rentabilidade, né, a cota tende a chegar aí no patamar de 11 a 11,30, né, sendo que hoje está 9,30. Então, assim, tem um primeiro piso que é para voltar da recuperação, né, do que os outros tiveram, que vai subir, tem um potencial de mais 10%. Se chegar no dividend yield desses fundos aí, a gente tem um potencial de 11,35, né? Então, eu acho que é um fundo que tem uma renda garantida, né, uma renda fixa quase aqui, né, vamos dizer assim, um dividend yield bastante forte, com uma combinação bastante interessante do ganho de capital também da cota, né, que acho que é um momento único, porque é difícil você ter esses dois fatores juntos. Geralmente você tem a cota depreciada porque o yield está baixo, né, então não é o caso aqui, o yield está muito interessante também, então eu te enxergo que é um fundo aí com capital de primeira linha, diversificado regionalmente, né, com perfil de caso diferente também, e que tem um potencial de geração de dividendo estável, com esse ganho de capital potencial aí que a gente enxerga que tem tudo para acontecer aí. Acho que é uma questão de horizonte de tempo que é difícil prever, mas que vai estar cada vez mais próximo aí com essa redução da taxa de juros, né? Acho que está bastante iminente. Finalizando um pouco aqui sobre o histórico do game, né? Eu acho que a gente não foge muito do que fazem todos os fundos de papel. Mas a gente traz uma gestão muito diferenciada do ponto de vista de resultado e risco de crédito. Né? Recapitulando aqui que eu bati bastante na tecla, o game sempre teve próximo ali dos fundos que mais entregam resultado desde que nasceu em setembro de 21, né? E a gente teve desde lá um viés de risco de crédito muito baixo. Né? Então, através da nossa gestão ativa, que a gente consegue entregar um resultado acima da média do mercado sem precisar incorrer em risco de crédito. Né? A gente passou por momentos desafiadores, né? A gente teve a questão da deflação no segundo semestre do ano passado, que teve índices consecutivos, né, de deflação. A gente viu diversos fundos baixando seus yields porque não tinham resultado para entregar por causa da inflação correndo capital, né? E a gente se antecipou a esse movimento lá atrás, criando reservas de resultado anteriores para poder não trazer volatilidade nos nossos resultados. A gente passou todo o período de deflação mantendo o patamar de dividendos. Né? Novamente a gente está num cenário, acho que não tão agressivo, mas semelhante ao que aconteceu no segundo semestre do ano passado. O game é um dos fundos que tem a maior reserva de resultados de exercícios anteriores acumulada para poder transitar de novo por um momento mais conturbado, sem que haja
volatilidade nos nossos resultados, né? De novo, o nosso relatório gerencial, a gente sempre traz uma previsibilidade futura para o fundo, né? A gente sempre tenta projetar o que vai ser o resultado, aonde eu vou conseguir chegar, e a gente inclusive traz um guidance de dividendos, né, para poder tranquilizar nosso passivo, nosso cotista pessoa física, a entender, né, quais são os próximos passos do fundo, né? Então essa massa toda que é a gestão do game, que dá muito trabalho para o nosso time trazer um resultado super satisfatório, e está sempre se antevendo, né, se preparando a eventos futuros, dando previsibilidade ao cotista, é um grande diferencial do mercado, né? Acho que só o mandato multi-estratégia em si não é um grande diferencial hoje, né? Tem um monte de fundo multi-estratégia, mas essa gestão de se antecipar a movimentos e trazer uma previsibilidade para o cotista é um diferencial muito grande do game, né? E a gente, mês a mês, ali tenta trazer essa transparência para os nossos investidores e trazer resultados aí cada vez mais satisfatórios para o fundo. Maravilha, mais uma vez gostaria muitíssimo de agradecer Julien e Guilherme por terem estado aqui conosco, trazer aí as suas visões de mercado e também aí apresentar um pouco mais para os investidores ou pretensos investidores o GALG 11 e o Game 11. Gostaria que vocês deixassem as suas considerações finais e as mídias sociais também. Legal, obrigado pela oportunidade de novo, né? A gente está sempre à disposição para falar, tá? Eu acho que os principais canais aqui de contato, né, são o Instagram, né, o guardian.gestora, tá? A gente também tem um site que é o guardian-gestora.com, né, guardian-asset.com, os dois funcionam. Lá você tem todos os contatos aqui do telefone, do RI, os e-mails também, né? O ri@guardian-gestora.com. A gente recebe e-mail todos os dias praticamente aqui, a gente responde sempre, até conversa com muitos dos cotistas, dos investidores de forma geral também. Então, os canais estão abertos aqui, a gente está sempre participando de lives, né? Promovendo o fundo, né? O relatório gerencial também a gente vem trabalhando cada vez mais para melhorá-lo, né? Então, a gente vem trabalhando bastante nele aqui. Enfim, queria agradecer de novo aqui o seu convite, a participação também. Acho que foi uma conversa bastante rica aqui, bastante bacana. Obrigado novamente. Foi mais de 1 hora de podcast aqui, foi bastante produtivo, a gente conseguiu abordar diversos assuntos de ambos os fundos aqui. Mais uma vez agradecer pelo convite aí, a gente sempre vai estar à disposição para falar nesse tipo de ambiente, ou através dos nossos canais de RI, como o Guilherme falou, tem o Instagram, tem o próprio canal de RI com e-mail e telefone, tem LinkedIn, o próprio site da gestora, todas as informações da gestora como dos fundos estão lá no site, os relatórios. A gente tenta sempre atender o máximo possível que a gente puder principalmente dos nossos investidores, né? O nosso canal de RI é monitorado diariamente, né? E qualquer pergunta que seja feita no e-mail do RI vai direto para o e-mail dos gestores, para os gestores entrarem em contato, e a gente tenta trabalhar dessa forma em prol do nosso cotista. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço aí a disponibilidade de tempo de você estar aqui conosco. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Juliane. Tchau, tchau, Guilherme. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.